Olha só, queridos irmãos, hoje pela manhã eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Nós vamos ler do verso 5 até o verso 13. Marcos 7, do verso 5 até o verso 13, para começarmos, e aí depois nós vamos ler mais alguns textos da palavra, né? E você pode acompanhar na Bíblia ou pode acompanhar aí então na tela. Marcos 7, versos 5 e seguintes, diz assim: Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: Por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão, de forma vazia, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: Vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus, para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: Honre o seu pai e a sua mãe. Um dos 10 mandamentos, lembra, né? Honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, aí os religiosos judeus, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou da sua mãe. Vamos ler juntos o verso 13 agora? Vamos ler juntos? Invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. Amém, irmãos? Essa é a leitura do Evangelho e hoje eu quero começar a conversar um pouco com a igreja e com os irmãos sobre o seguinte tema: por que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Esse é o tema que eu quero conversar. Por que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque há um ensino perigoso que tem se espalhado dentro da igreja. Que ensino é esse? Um ensino que diz assim, que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Percebeu a sutileza? Você percebeu a diferença? É um ensino que está aí, que já é antigo, mas agora está se espalhando de novo, e que diz assim: a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Tem trechos da Bíblia que é a palavra de Deus. E tem muitos outros trechos da Bíblia que não é palavra de Deus, é palavra de homens. São coisas que homens falaram, mas então tem trechos que são, trechos que não são. E as pessoas que defendem esse ensino, elas dizem assim que a única palavra de Deus para a igreja é Jesus. Por quê? Porque o Evangelho diz que Jesus é o Logos, Jesus é o Verbo. Amém, irmãos? Vocês lembram, né? Quando o apóstolo João diz: Jesus é o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Jesus é a palavra de Deus encarnada, e por isso a única palavra de Deus para a igreja. O resto, a Bíblia é um livro, e a Bíblia contém a palavra porque a Bíblia fala de Jesus.
Deu para entender a lógica? Como a Bíblia fala de Jesus, quando ela fala do Messias, ela fala de Jesus. E quando alguma palavra da Bíblia, ela se alinha com Jesus, ela é palavra de Deus. Mas no resto, não é palavra de Deus. A Bíblia é só um livro, que em alguns trechos do livro, ela contém a palavra de Deus. E isso, irmãos, quem ensina isso, e esse ensino está crescendo, viu? E eu quero hoje começar a dar uma resposta. Que resposta a gente tem para dar para isso? A esse ensino. Mas isso não se restringe, por exemplo, ao Antigo Testamento. Esse ensino, ele vale, esse ensino perigoso vale também para o Novo Testamento. Então, por exemplo, as pessoas que ensinam isso dizem assim: os escritos de Paulo, por exemplo, apóstolo Paulo, não é a palavra de Deus. Os escritos de Paulo contêm a palavra, mas tem muita coisa de Paulo que não é de Deus. É coisa de Paulo. Por exemplo, quando Paulo fala do divórcio, lá Paulo vai falar sobre divórcio. Isso aí é palavra de Paulo. Paulo era um judeu de 2000 anos atrás, vivia dentro de um contexto. Isso não vale para nós hoje, porque hoje o mundo mudou. Então aquilo que Paulo falou sobre divórcio não vale para a gente. Só vale aquilo que Paulo falou a respeito de Jesus. Então quando Paulo fala de Jesus, fala da cruz, fala da graça, aí é palavra de Deus. Quando ele fala sobre pecados, sobre comportamentos, sobre coisas assim, não é palavra de Deus, é palavra de Paulo. Mas não vale para a gente. A gente tem assim, o mundo mudou, a gente não está mais no mundo de Paulo. Deu para entender a sutileza do negócio? E aí, que resposta você daria para uma pessoa que chegasse para você e falasse isso? Por isso que hoje eu quero começar a ver, então, por que nós cremos que a Bíblia, não é que ela contém, ela é a palavra de Deus. Do Gênesis até o Apocalipse, Antigo Testamento e Novo Testamento. Por que nós discordamos desse ensino? Por que nós discordamos disso e afirmamos isso aí é falso e a Bíblia é a palavra de Deus? Por duas razões. E eu vou começar hoje, a primeira razão, nós vamos desenvolver isso, amém, irmãos? Então, se você segura no banco, aí aperta o cinto agora, né? E nós vamos começar a nossa viagem agora aqui, né, doutrinária e teológica, certo, irmãos? Mas assim, duas razões por que nós discordamos desse ensino. Primeira, porque esse ensino nega o que o próprio Jesus, a palavra encarnada, afirmou sobre a palavra escrita. Amém? Deu para entender? Esse ensino nega o que o próprio Jesus, que é a palavra encarnada, falou sobre a palavra escrita, as escrituras. Nós vamos ver o que Jesus falou sobre as escrituras. Então, assim, eu vou jogar um monte de texto agora a partir, né, da escritura e do evangelho, né, para a gente entender. A segunda razão, por que a gente discorda, é porque esse ensino coloca o homem como juiz da palavra e não a palavra como juiz do homem. Amém, irmãos? Esse ensino coloca o homem como juiz, ou seja, eu fico, é conforme o gosto do freguês. É conforme o gosto do freguês. Você fica com aquilo que convém. As porções que não convêm, eu falo assim, não, isso não é palavra de Deus, isso é coisa de Paulo. Deu para entender? Fica ao gosto do freguês. Então essas são as duas razões por que nós discordamos, porque esse ensino nega o que o próprio Jesus, que é a palavra encarnada, falou sobre a palavra escrita, e nega também esse ensino, ele coloca o homem como juiz da palavra e não a palavra como juiz do homem. Vamos desenvolver isso então? Deixa eu virar a página aqui do meu esboço, para eu não me perder, né? Então vamos lá, o primeiro ponto, discordamos desse ensino que diz que a palavra contém, e nós afirmamos, a Bíblia é a palavra de Deus. O que Jesus afirmou sobre as Escrituras? E agora eu vou dividir então essa reflexão agora em duas partes. Por quê? Porque na época de Jesus não havia o Novo Testamento, amém? Quando Jesus fala das Escrituras, ele está falando do quê?
do Antigo Testamento. No texto que nós lemos em Marcos 7, nós pedi para lermos juntos o verso 13. Marcos 7, 13. Vamos ler juntos de novo? E olha como é que Jesus se refere agora às Escrituras. Vamos ler juntos Marcos 7, 13 de novo? Invalidando. Marcos 7, 13. Capítulo 7, verso 13. Vamos ler juntos? Invalidando por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas. Jesus fala assim, invalidando, né, a palavra de Deus. Que palavra de Deus? Ele acabou de citar 2 versículos. Na verdade, são 4. É o mesmo versículo que aparece em 4 lugares da lei de Moisés. E ele cita, na verdade, Jesus cita aqui Isaías. Jesus, nessa palavra dele agora, nesse confronto aqui, preste atenção, com os fariseus, ele citou Isaías, ele citou Êxodo, ele citou Levítico, ele citou Deuteronômio. Jesus diz assim, bem profetizou Isaías a respeito de vós, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Verso 9, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o quê? De quem? De quem que é o mandamento? De Deus. Vocês sempre encontram uma maneira de Deus o mandamento, para guardarem a própria tradição. E aí ele dá 2 exemplos, do mandamento de quem? De Deus. Só que aí ele fala assim, e aí Moisés disse... Ou seja, Deus está falando através de quem? De Moisés. Amém, irmãos? Isso aqui é Jesus, isso aqui não estou inventando nada, eu estou só dizendo o que o nosso Senhor Jesus entendia. E eu sigo Jesus, e portanto eu tenho que entender do mesmo modo. Então ele está agora citando 2 falas de Moisés que aparecem em Êxodo e aparecem em Levítico, aparecem em Deuteronômio, essas falas de Moisés aqui. E ele chama essas falas de Moisés, não é fala de Moisés, de quem que é o mandamento? Peraí, mas não foi Moisés? Sim, foi Moisés que escreveu, mas de quem que é o mandamento? De Deus. E aí acontece um negócio curioso. Primeiro, eu concordo, de boa, e o pessoal que tem esse ensino falso também concordam, que o primeiro é, de fato, palavra de Deus. Qual é o primeiro mandamento de Deus? Verso 10. Pois Moisés disse, honre o seu pai e a sua mãe. É um dos 10 mandamentos. Amém? Só até os hereges concordam que os 10 mandamentos, né, estavam na arca, foram escritos com o dedo de Deus. Não tem como discordar que os 10 mandamentos são palavra de Deus. Então, isso é palavra de Deus. Mas eu acho linda a Bíblia, irmãos. É por isso que eu amo a Escritura. Porque daí ela não fala, Jesus não cita só os 10 mandamentos, ele cita um mandamento menor. Qual é o próximo mandamento que ele cita? Que Moisés escreveu. Honre seu pai e sua mãe. E morte. Isso aparece em Êxodo 21 e em Levítico 20. Seja punido de morte. Ele cita então esses 2 textos de Moisés. Um dos 10 mandamentos, e cita um mandamento menor. O mandamento menor, ele chama de mandamento de Deus também ou não? Chama de mandamento de Deus. Também é mandamento de Deus. E aí no verso 13 que nós lemos, ele fala assim, isso aí tudo é palavra de Deus. E aqui tem uma coisa curiosa que eu queria destacar, eu acho que vale a pena a gente destacar aqui. Ele chama de mandamento de Deus, inclusive esse mandamento que é o mandamento da pena de morte. Durma com esse barulho, irmão. Jesus não está nem aí. Jesus está afirmando assim, sabe aqueles mandamentos que desagradam? Porque na nossa mente moderna, sabe o que os hereges, eles falam assim, ó, honra teu pai e tua mãe é palavra de Deus. Apedreja o que não honrar. É de Deus? Eles falam assim, não, isso é de Moisés. Moisés era um homem primitivo ainda, tribal.
Não era um cara evoluído como nós, agora, do século 21. Então, aquilo ali não foi, imagina que Deus é amor, como é que Deus manda apedrejar? Não, isso aqui não, Deus é amor, isso aqui não é de Deus, isso é coisa de Moisés. Deu para entender a confusão que vai criando? Uma coisa é de Deus, uma coisa é de Moisés, e vai. Aí Jesus fala assim: não, é tudo de Deus mesmo. E para a mente moderna, que tem um monte de coisa assim que a Bíblia desagrada, eles vão dizendo assim: não, isso não é de Deus. E aí Jesus vem e fala assim: não, é mandamento de Deus, sim, isso é palavra de Deus através de Moisés, sim. E aí Jesus nos ensina que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Textos importantes, textos menos importantes, ele chama tudo de mandamento de Deus e tudo de palavra de Deus, falado através de Moisés. Coisas que a gente concorda, coisas que nos chocam, é tudo de Deus, é palavra de Deus. Temos que estudar a palavra para entender o que tudo significa, amém, irmãos? Mas é tudo palavra de Deus. Isso é Jesus. Então ele afirma que textos aqui do Antigo Testamento são palavra de Deus, e ele se relaciona assim com eles. Agora vamos para João capítulo 10. Evangelho de João, no capítulo 10. Vamos lá. Verso 36. Jesus fala assim: por que vocês estão querendo me apedrejar? Verso 33, João 10, 33. Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Você falou uma blasfêmia, Jesus. Pois sendo você apenas um homem, você está se fazendo de Deus, porque eu e o Pai somos um. E Jesus dizia assim: eu sou o Filho de Deus, né? Verso 34, Jesus começa a responder eles agora. Olha a resposta de Jesus. Jesus disse: não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses? Curioso, esse texto que Jesus chama de lei está nos Salmos, não está nos livros de Moisés. Então, para Jesus, veja, Jesus considera Salmos também o que? Uma lei. Vai anotando aí, né? Esse é o entendimento do nosso Senhor. Não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigido o quê, irmãos? Jesus cita um texto do Salmo 82, um texto do Salmo 82, chama de lei, e agora ele chama esse texto do quê? De palavra de Deus. E olha, é um texto obscuro, é um texto de difícil interpretação. É difícil a interpretação? Pois é, o problema é seu, mas é a palavra de Deus. Não tenta fazer que não é a palavra de Deus. E aí ele diz assim: se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, vamos ler juntos agora? E a Escritura não pode falhar. Então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus? Jesus chamou o Salmo aqui, o Salmo 82 do quê? De palavra de Deus. E aqui uma coisa curiosa, ó, para Jesus é sinônimo lei, palavra de Deus e Escritura. A Escritura não pode falhar. Para Jesus tudo isso são o quê? Sinônimos. Textos que a gente concorda de cara, honra teu pai e tua mãe, textos que nos desagradam, textos obscuros, de difícil entendimento. Os teólogos discutem isso aqui, tem comentário de 1000 páginas sobre esse versículo aqui. Do que significa, do que não significa, mas é palavra de Deus. Amém? Só porque eu não estou entendendo, não é palavra? Não, é palavra. Durma você com esse barulho, filho. Ah, pastor, eu não gostei desse texto. O problema é seu, é palavra de Deus. A gente tem que tentar entender. Mas é o que Jesus está dizendo aqui. Então a questão é como Jesus, ele chamou
a Escritura, porque aqui ele usa Escritura, no texto aqui está com letra maiúscula, né? E está no singular, quer dizer, está falando então de toda a Escritura o quê? Judaica do Antigo Testamento. A Escritura não pode falhar, e Jesus, para ele, tudo isso é sinônimo de palavra de Deus, de lei, Escritura, né? E a gente tem que entender isso. Então, se alguém vier para você e falar assim, a Bíblia não é a palavra, a Bíblia contém a palavra, você fala assim, olha, o meu Senhor, que é o meu Senhor, e que é a palavra encarnada, Ele chamou a palavra escrita do Antigo Testamento de palavra de Deus, e portanto, ainda que eu não entenda muita coisa, mas eu creio que ela é a palavra de Deus. É por isso que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós temos que nos apegar a isso. Uma coisa importante, eu vou pedir agora para colocar o PowerPoint, o Pedrinho colocar, eu fiz um PowerPoint aí, que eu quero acompanhar com os irmãos. A autoridade e o cânon. Nós vimos aqui Jesus chamando de palavra de Deus. Ele aceitou a autoridade da Escritura do Antigo Testamento. E o cânon, o conjunto também inteiro, ele aceitou. É muito importante você entender isso, irmão, que o conjunto não é só o Antigo Testamento, mas o conjunto de livros, o cânon, que os judeus tinham, Jesus também corroborou. Jesus confirmou, né? Vou pedir para colocar o próximo slide. Vai aparecer aí. Dá para ler, né? Essa aqui, irmãos, essa aqui é a Bíblia hebraica. As divisões que os judeus fazem, né? A Bíblia hebraica. Ela é, o Antigo Testamento judeu é exatamente igual ao nosso em conteúdo. No que ele é diferente do nosso Antigo Testamento que nós temos aqui? Ele só é diferente na arrumação dos livros, tá? Na arrumação dos textos ele é diferente. Por exemplo, o nosso Antigo Testamento tem 4 divisões. O deles tem quantas? 3. Né? O nosso tem 4. O dos judeus tem 3. Por exemplo, você pode ver aqui na segunda divisão, ali, ó, o número 3 da parte A, profetas anteriores. Eles têm só um livro de Samuel. Nós temos quantos livros de Samuel? 1ª e 2ª Samuel, né? Eles só têm um, por quê? O deles é diferente? Não, é só eles não dividiram, a gente dividiu. Mas é exatamente o mesmo conteúdo. 3 partes, a lei, os profetas e os escritos. A Torá, os Nefilim e os Ketuvim. Nevilim e Ketuvim. Essa é a divisão deles. Por isso que eles chamam o Antigo Testamento, os judeus chamam de Tanakh. O T de Torá, o N de Nevilim e o K de Ketuvim. O Tanakh é o Antigo Testamento dos judeus e eles têm essas 3 divisões: a lei, os profetas e os escritos. Começa a Bíblia, o Antigo Testamento judaico começa com que livro? Gênesis, igual ao nosso, amém? Isso aí já fica mais fácil depois na prova do vestibular de acertar. Começa com Gênesis, né? Como todo mundo. Mas termina onde? Em Crônicas. Nós temos 2 livros das Crônicas, eles têm só um, porque nós dividimos e eles não. O conteúdo é exatamente o mesmo. Começa em Gênesis, termina em Crônicas. E qual é o primeiro livro dos escritos do último grupo de livros? Salmos. Por isso que às vezes os judeus chamam os Ketuvim, os escritos, eles também chamam de salmos. Esse é o cânon judaico do Antigo Testamento. Muito importante agora, preste atenção. Este cânon já estava definido na época de Jesus. Eles vão ser depois reunidos, depois da destruição do templo, é que vai haver uma intensidade maior no ano 70. Mas na época de Jesus, isso aqui era a Escritura Sagrada, que Jesus chamou do quê? De Palavra de Deus. Pode colocar o próximo slide. Agora, Jesus, a questão é, Jesus, o nosso Senhor, aceitou esse cânon deles ou não? Como palavra de Deus, como autoridade? Aceitou.
Veja o que diz Lucas 24, 44 e 45. O texto está aí, né? A seguir, é Jesus falando com os seus discípulos depois da ressurreição, irmãos. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e aonde? Nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Pergunta: Jesus aceita o cânon do tempo dele como a autoridade e a palavra de Deus escrita ou não? Aceita? No conjunto inteiro. Todas as divisões que os rabinos fizeram, Jesus falou assim: é isso aí mesmo, eu concordo. Essa é a Escritura. Próximo slide. De novo, Jesus corroborando com o cânon, com o conjunto de livros, né? Lucas 11, 50 e 51. Eu digo isso é importante, sabe por quê? Porque por um monte de controvérsias, a igreja cristã acrescentou livro que não está no cânon. É ou não é verdade? A igreja, os cristãos, especialmente lá na Idade Média, eles acrescentaram livros que não estão no cânon que Jesus chamou de Escritura. E nós não temos alguns livros que, por exemplo, os cristãos que seguem o catolicismo têm. Nós não temos, porque nós entendemos que foram acrescentados depois da época de Jesus. Nós ficamos com o cânon de Jesus. Vamos ler Lucas 11, 50 e 51? Jesus está falando aqui: para que desta geração, né, está fazendo uma repreensão, então, aos judeus, né, religiosos, fazendo uma repreensão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel. Isso aqui é Jesus falando, tá, irmãos? É Jesus. Lucas está citando Jesus. Desde o sangue de Abel até o sangue de quem? Zacarias. Que Zacarias? O profeta Zacarias? Que Zacarias é esse? Jesus explica. O sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração, porque desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Abel está onde na Bíblia, irmãos? Bem no início, Gênesis 4, é o primeiro capítulo, no homem fora do jardim, aparece Abel, né? Abel, lá em Gênesis. E esse tal Zacarias aí, está onde escrito? Adivinha? Tenta adivinhar onde é que ele está. Hein? Em Crônicas. Qual é o último livro do cânon judaico? Esse Zacarias está lá em Crônicas, no finalzinho do livro de 2 Crônicas. Jesus está dizendo assim, parafraseando, ele está falando assim, do Gênesis até Crônicas. Ele pega toda a extensão, todos os profetas de Gênesis até Crônicas. E Jesus, se fosse hoje em dia, ele falaria assim, de Gênesis a Malaquias. Porque ele aceita a extensão e esse conjunto de livros dos judeus. O nosso Senhor aceitou. Pode tirar, obrigado aí, Pedro, né? Então, meus irmãos, primeira coisa que eu queria que a gente entendesse é: a Bíblia é a palavra de Deus? A gente fala sim, mas por que a gente diz sim? Porque eu aprendi isso, porque é uma tradição? Não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, porque Jesus chamou de palavra de Deus. Eu creio que o Antigo Testamento é palavra de Deus, porque Jesus chamou de palavra de Deus. E ele chamou de palavra de Deus o conjunto inteiro. Ele conhecia e ele aceitou. Jesus confirma a autoridade e o cânon das escrituras judaicas. Então, eu não posso aceitar, se eu sigo Jesus, que alguém diga assim, a Bíblia não é palavra de Deus, a Bíblia só contém a palavra de Deus. Eu falo assim, não, porque o Senhor Jesus disse
que as Escrituras do Antigo Testamento são a palavra de Deus, elas inteiras. Os textos que a gente acha legal, os textos que nos incomodam, os textos que a gente não entende, é tudo o quê? Parte da palavra de Deus escrita para nós. E toda a Escritura inspirada é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça. Então, nós começamos a ver sobre o Antigo Testamento. Eu quero ver também sobre o Novo Testamento, porque as pessoas falam assim, mas na época de Jesus não tinha o Novo Testamento. Então, como é que o Novo Testamento é a Escritura? Bom, mais para frente, a gente vai ver sobre, então, a relação de Jesus com o Novo Testamento. Amém, irmãos? Fica aqui, então, esse ensino, cuidado com aquilo que está sendo espalhado aí no meio, às vezes parece muito legal, mas é coisa que destrói a fé, e nós, assim, nos edificamos, cremos que as Escrituras são palavra de Deus. Amém, irmãos? Então vamos orar. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Hoje à noite, se Deus permitir, a gente continua. Venha para cá, não fica assistindo, sei lá, sempre esqueço, não é mais Faustão, né? Eu acho que é Hulk. É Hulk, a Cláudia sabe, irmãos, é o Hulk, né? Fica assistindo o Hulk, não, vem para cá, né? Vamos ficar em pé, vamos orar. Meu irmão, valorize a palavra, não desvalorize a palavra. Valorize a palavra. Isso aqui é uma mina de ouro maravilhosa para a nossa vida. Vamos orar, fecha os teus olhos, abra teu coração para o Senhor, né? E vamos falar com o nosso Senhor. Senhor Jesus, somente Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso mediador, e que a nossa fé, ela possa estar alinhada com o Teu ensino, Jesus. Obrigado porque o Senhor é a palavra encarnada, e obrigado porque o Senhor valorizou, o Senhor exaltou a palavra escrita, o Senhor nunca desvalorizou. E que nós, como igreja, possamos amar as Escrituras, levar a sério, Senhor, o estudo, levar a sério, Senhor, o amor por essa palavra, para que nós não nos desviemos, Pai, por meio de ensinos sutis, perigosos, que plantam, Pai, coisas que não convêm no coração do Teu povo. Que o Senhor nos dê cada vez mais amor, Senhor, pela Escritura, e que através, Senhor, de um relacionamento de amor, um relacionamento sério, Senhor, com esta Tua palavra, nós possamos ser corrigidos, transformados, melhorados, curados a cada dia, porque a Tua palavra é poderosa, é mais afiada do que uma espada, Senhor, de 2 gumes. Tua palavra, Senhor, ela criou o mundo. A Tua palavra pôs ordem no caos. Que a Tua palavra, Senhor, encha os nossos corações, e que nós possamos amar essa palavra, Senhor, e termos assim os frutos de vida, Senhor, desta palavra nas nossas vidas e nos nossos corações. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja nesse início de semana. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.